Guilherme de Oliveira Martins é convidado deste Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Comecemos por olhar para este novo governo grego. Esta coligação tem condições para funcionar juntando estes três partidos? Esta coligação tem condições para funcionar se for rápida, porque basicamente com o que nós nos deparamos é um problema de expectativas e de credibilidade perante o exterior. Tem rapidamente de dar mostras de uma vontade política diferente. Sim, basicamente é isso que está em causa, para não quebrar a confiança e por outro lado, tem que ser implementadas um determinado conjunto de políticas que, se não forem implementadas no espaço de dias, isso quer significar que o próprio sistema financeiro e sistema bancário pode estar em causa. Portanto, é basicamente isso o que quer significar. Em todo o caso, o que nós vemos é que o governo grego tem uma vantagem. É que, ao mesmo tempo que se passaram estas eleições, foi anunciado não só este mini resgate espanhol, como está perspectivado um mega resgate no valor de 750 mil milhões de euros, a Espanha e a Itália, o que permite evidenciar uma voz diferente por parte da Europa e por parte da Alemanha num sentido positivo. Portanto, estes sinais, estes ventos que vêm da Alemanha são ventos muito positivos. Ventos de mudança, não é? Alguma coisa tem de ser feita e já não estamos a falar aqui apenas da Grécia, estamos a falar de países com economias muito fortes. Não é? Sim, e de facto a Grécia demonstra que não quer sair do euro. Enfim, a não saída do euro não é a qualquer preço, mas de facto há este sinal muito positivo. E o que é que os gregos terão de fazer? Evidentemente que este governo de coligação é um governo formado por tecnocratas, não por políticos, o que de certa forma agrada ao eleitorado grego, tranquiliza o eleitorado grego, porque de certa forma conseguem perceber que não vai haver jogo político ou guerras de bastidores e com base nisso o próprio eleitorado consegue de facto antever que as medidas políticas que vão ser empreendidas são de força e aproveitando estes ventos da Europa, estes ventos favoráveis europeus. Mas este é um governo que assumiu a vontade de renegociar as condições com a Europa e tem repetido essa vontade ao longo dos últimos dias. O que é que pode resultar desta vontade da Grécia de mudar as condições e da relutância da Europa de fazer o mesmo? Sim, basicamente há aqui uma necessidade à partida de haver um acordo de incidência governamental e tentar obter o máximo de consenso parlamentar deste acordo de incidência governamental. É um bom sinal haver três partidos que estão dispostos a governar em coligação, mas à partida tem que haver também um consenso parlamentar e, reflexamente, um consenso social. Eu diria que isto não está apenas dependente da Grécia, do governo grego, está em parte dependente do governo grego. Por outro lado, de facto tem que haver uma intenção por parte da Europa forte de reagir perante estas forças de mercado. Quando nós olhamos para os números da intervenção dos vários bancos centrais, quer o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal norte-americana ou mesmo o Banco de Inglaterra, nós conseguimos ver que há uma grande disparidade na compra de ativos. Destes três bancos centrais, por referência ao PIB, curiosamente é o Banco de Inglaterra que tem comprado mais ativos para a economia. Aliás, a meio deste mês já anunciaram um reforço deste plano. E nós estamos a falar, por referência ao Produto Interno Bruto, estamos a falar de 22% do Produto Interno Bruto do Banco de Inglaterra. Por outro lado, em segundo lugar, aparece a Reserva Federal, que ocupa 18% do Produto Interno Bruto, a compra de ativos. Olhamos para o Banco Central Europeu e vemos que apenas 3% do PIB corresponde a compra, em termos de compras de ativos, é um valor muito pequeno. Este valor permite antever que o Banco Central Europeu ainda tem uma grande margem de manobra. Por um lado, na vertente positiva, e na vertente negativa, há quem diga, os analistas vêm dizer que provavelmente a culpa está do lado do Banco Central Europeu, que nada fez. Não é? Que deveria ter atuado. Mas além do Banco Central Europeu, há também estes mecanismos que agora podem ser utilizados para comprar dívida soberana e tentar acalmar um pouco esta subida dos custos de financiamento. É uma solução que poderia funcionar? Sim, é uma solução que pode funcionar, mas não vale por si só.
E nós vemos isso no caso espanhol, neste mini-resgate espanhol. O mini-resgate espanhol, aliás, há uma unanimidade nos analistas, é insuficiente. E é insuficiente porque pode ter o risco de agravar o problema. E agravar o problema em 3 vertentes. Em primeiro lugar, agrava a responsabilidade do Estado. Em segundo lugar, avoluma o montante da dívida soberana. E em terceiro, o serviço da dívida. Isso é, os juros também aumentam. E, portanto, este mini-resgate, à partida, não teria nenhuma solução. E este mini-resgate é uma ilustração do que pode acontecer com um mega-resgate sem qualquer outros aspectos complementares. E a que é que eu me refiro? A necessidade de aprofundamento da união política e a necessidade de aprofundamento desta governação económica. E o que é que seria necessário? Seria necessário que a Comissão Europeia desse não um sinal apenas de apoio às economias individuais, mas a criação de um programa de coesão e de crescimento e competitividade europeu. Portanto, basicamente é essa a ideia. As medidas de resgate por si só não valem. Mas o que tem saído desta crise também, ou que esta crise tem mostrado, não é que a Comissão Europeia tem tido pouca força para implementar algumas mudanças. Durão Barroso já falou em várias tentativas para sair da crise. Nos últimos tempos tem sido a União Bancária, mas já falou nas Project Bonds, noutro tipo de soluções que depois esbarram invariavelmente na Alemanha. Tem tido pouca força porque há uma grande assimetria entre os vários Estados. Quando, por exemplo, olhamos para o caso português, enfim, parece que a história repete-se, é evidente, mas o caso português, como as pequenas economias europeias, por serem pouco desenvolvidas, têm pouco capital à partida. E por terem pouco capital, evidentemente que em situações em que há uma maior atratividade do capital externo, permite uma maior troca e comercialização de capital. E o que é que isto? E a história portuguesa, quando nós olhamos para o ouro do Brasil, ou para os empréstimos em Fontes Pereira de Melo, ou as remessas dos imigrantes no Estado Novo, são as situações ilustrativas. Portanto, há mais capital, portanto, há um fluxo de capital pelo grau assimétrico de desenvolvimento reduzido por referência às outras economias, mas seguidamente a esse fluxo de capital há um momento em que há necessidade de secagem desse capital externo, porque de facto há um momento a partir do qual não é sustentável, não é? E é o que acontece precisamente com o euro. De facto, há um conjunto de economias, mesmo periféricas, e o que nós assistimos, os primeiros países a serem objeto de resgate são países periféricos. Esses países periféricos sofrem o capital rende mais porque não têm capital à partida, não estão dotados de capital como os países maiores. Portanto, há aqui, de facto, esta necessidade de concentrar-se nessas assimetrias e criar uma união sagrada, um governo de união que permita combater estas assimetrias e criar um programa coerente de crescimento e de coesão económica. E falando em força, poderemos estar aqui também a assistir à formação de novos blocos de poder dentro da União Europeia. Tivemos durante muito tempo este eixo Alemanha-França, agora parece que essa relação estará a mudar. Poderemos assistir aqui a um bloco juntando França, Itália e eventualmente Espanha para tentar equilibrar a voz da Alemanha. Na realidade, esta questão dos blocos tem que ver com os países que estão que são dotados não do ponto de vista da pressão, mas do ponto de vista da dimensão económica. Evidentemente que há uma tendência para os grandes países, os países mais desenvolvidos, aliarem-se e este tipo de constituição de blocos não é aconselhável. O que é aconselhável é que haja um programa coerente de apoio e de respeito às várias assimetrias, porque a tendência que nós temos vindo a assistir, mesmo do lado da Alemanha e da França, no primeiro momento, Merkel-Sarkozy, é a tendência para as grandes economias se aliarem para se protegerem elas mesmas e, portanto, desrespeitando um pouco a existência de assimetrias. E, portanto, o que é preciso é uma refundação do modelo europeu. É muito engraçado, quando nós olhamos um pouco para trás, e eu estava a ver alguns livros e encontrei uma expressão muito engraçada que diz que, de facto, de um professor francês,
economista, vem dizer que a identidade política e económica da Europa só pode resultar de uma vontade comum. Ela deve traduzir-se num projeto conforme ao interesse de todas as nações que a constituem. É por isso que, em vez de persistir cegamente no processo em curso, convém desde já subordinar o euro à necessária refundação da Europa. Esta frase é muito interessante porque foi escrita em 1997 e, portanto, o que parece que se adapta aos dias de hoje. Portanto, já em 97, um economista francês, professor na Universidade de Paris II, vinha já evidenciar que esta conjugação de política monetária e política orçamental por si só não basta. Desrespeitando estas assimetrias entre os vários Estados, pode levar ao desastre. Portanto, é preciso não apenas criar a moeda única, como também um potenciador do afluxo de capital externo, mas mais do que isso, permitir uma refundação da Europa e repensar a Europa como um conjunto de povos que falam uma só voz. Mas 15 anos depois de ter sido escrita essa frase, continuamos sem respostas. Amanhã temos novo encontro das principais economias europeias. No final do mês temos Cimeira de Líderes. Acredita que teremos respostas mais claras para a Europa no final deste mês de junho? Eu acredito que os sinais são positivos. Acredito que há necessidade de uma clarificação das vários tipos de medidas. Mas o que eu também vejo é que há ainda uma grande crença nas políticas monetárias e complementadas por políticas orçamentais. Portanto, e está visto nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, que isso não é suficiente. É difícil convencer os políticos. Os académicos estudam com maior facilidade, mas é muito difícil convencer os políticos, porque os decisores políticos estão muito presos à experiência passada, à sua própria experiência. E a sua própria experiência, no fundo, são estes encontros e desencontros que nós temos vindo a assistir. Mas eu penso que o espírito prático político, e nomeadamente não olhando para esta ideia de credibilidade dos mercados, porque a ideia de credibilidade dos mercados, a partida também pode ser colocada em causa porque não há vigilantes invisíveis, não é? Não há esta ideia de vigilante invisível, que é o agente económico ultra-racional que está disposto a sancionar quem não atua bem. A política e a própria decisão política e os próprios agentes não têm toda a informação disponível. E como não têm toda a informação disponível, seguem uma técnica que é seguir as massas, seguir o líder, follow the leader. E, portanto, basicamente, sem fazer muitas perguntas. Basicamente, é preciso que haja uma decisão de força por parte de um elemento que não disponha toda a informação como todos os outros e que permita um avanço e uma refundação, a refundação que já se falava em 1997. E veremos se teremos bases para essa refundação nas próximas semanas. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana. Até para a semana.